lá. Hoje, dia 21 de dezembro, faltando apenas 10 dias para a virada do ano, quero falar para vocês sobre prosperidade. Na virada do ano, todas as pessoas se cumprimentam, desejando um feliz e próspero ano novo. As pessoas fazem promessas de que o ano que está iniciando será um ano melhor, mas com mais prosperidade, okay? E mais feliz. Mas entra ano e sai ano, e para a grande maioria das pessoas, tudo continua igual. Okay? Nada muda, os desejos permanecem apenas desejos e não se concretizam. Bem, por que será que isso acontece? Napoleão Hill nos oferece algumas sugestões, ok? De como age uma mente milionária. Como se comportam as pessoas que têm mente milionária. Isso pode ser de grande ajuda para a realização desse nosso desejo. Bom, o ponto de partida deve ser o quê? Um objetivo definido, um plano de ação e ação. Então, temos que ter um objetivo, tá, em mente do que queremos alcançar, de um desejo ardente que nós temos que ter, então, um objetivo definido, um plano para a realização desse objetivo e partir para a ação, ok? Esse é o ponto de partida. Existem vários motivos que nos levam a ter um objetivo definido. Por que eu quero alcançar determinada coisa? O motivo, então, seria a motivação, que pode ser ter por trás disso o amor, o desejo de sexo, a autorrealização, o desejo de ser reconhecido, o desejo de ter independência financeira, ter liberdade. Inclusive, uma motivação pode ser negativa, por medo da pobreza. Bom, essa motivação negativa, ela não nos leva muito ao sucesso. Por quê? Porque quando agimos por medo de alguma coisa, nós focamos no objeto do desejo, ou seja, nesse caso, a pobreza, o medo da pobreza. E quando você foca em alguma coisa, faz com que ela aumente, porque você está focando, você tem mais daquilo, ok? No objeto do seu desejo. Toda a pessoa de sucesso tem um pensamento preciso. O que é um pensamento preciso? É um pensamento baseado em fatos concretos, aquilo que se pode comprovar. Então, quando você comprova que algum fato é realmente um fato, né, concreto, ainda assim você deve classificar esses fatos em fatos importantes e fatos não importantes. E o que são fatos importantes? É tudo aquilo que me ajuda a alcançar o meu objetivo. Okay? Então, esses fatos devem ser levados em conta. Os outros podem ser descartados. Nesse quesito, opiniões e conselhos não servem para um pensamento preciso. Por quê? Porque, geralmente, as opiniões e os conselhos são carregados de vieses e de preconceitos, que não servem para o pensamento preciso. O conhecimento deve ser buscado em fontes seguras, fontes precisas, tá? Pode ser de pessoas que vão formar um mastermind. O que é isso, mastermind? Ninguém chega ao sucesso sozinho. Ele precisa se acompanhar de pessoas com um conhecimento específico na área que ele quer se dedicar. Então, essas pessoas vão formar um mastermind, porque elas vão ter o mesmo desejo, elas vão estar sintonizadas, okay? Porque elas vão fazer parte desse grupo, digamos assim, desse trabalho. Então, elas têm os mesmos interesses, com o conhecimento específico na área. E nos livros científicos que têm um conhecimento desejado. Bom, quando as pessoas
pode ser do Mastermind, que elas fornecem alguma informação, no caso, sempre deve se perguntar como você sabe? Como você sabe isso? Onde você buscou essa informação? Se certificar se essa informação realmente tem uma base sólida, uma base científica. E os livros que você vai ler, também você deve investigar primeiro, tá? Os autores, se eles são reconhecidos, se eles têm uma validação de outros cientistas, ok? Para que esse conhecimento seja realmente válido, seja um conhecimento importante. Nesse caso, eu quero citar os livros do Napoleão Hill, cujo livro esse estou falando hoje para vocês, que é O Hábito dos Milionários, ou O Segredo dos Milionários. E ele é válido, ok? A sua teoria é válida. Por quê? Porque Napoleão Hill levou 20 anos para escrever a filosofia do sucesso. Como as pessoas alcançam a prosperidade e como elas são felizes. Ele levou 20 anos pesquisando, que foi uma proposta de Carnegie, quando ele foi entrevistá-lo, porque na época ele trabalhava na área de comunicação, ele era jornalista, enfim, e ele foi entrevistar Carnegie, e Carnegie propôs a ele que estudasse durante 20 anos para escrever essa filosofia do sucesso que ele tinha em mente. Só que Carnegie não ofereceu para ele um salário, ok, uma remuneração. Não, ele deveria fazer isso e se manter com os seus próprios meios, com o sustento, com o trabalho dele. Ele teria que continuar trabalhando como jornalista e nas horas que ele tivesse tempo, né, ele dedicasse um tempo para fazer essa pesquisa. Em princípio, Napoleão pensou, nossa, vai ser difícil, mas não hesitou muito e aceitou a proposta, porque era isso que ele queria também. E por isso que esse estudo, esse conhecimento, essa pesquisa é válida, porque ela não tem interesse de nenhum patrocinador, já que não houve patrocinadores. Porque existem muitos livros por aí que as pessoas escrevem, mas que são encomendados por algum grupo de empresários ou coisas assim, alguém que tem um interesse que se divulgue uma determinada teoria, patrocinam esse pesquisador, e esse pesquisador deve se ater, ok? A filosofia desse patrocinador. E essa pesquisa, então, não é muito confiável, porque ela tem um viés ali, e tem, inclusive, propaganda de alguma coisa. Então, é preciso se antenar, ok? Para essas questões aí, quando vai se buscar as informações nesses livros, ok? Se pesquisar sobre o assunto que interessa. As informações que vêm da mídia também devem ser postas à prova, porque geralmente são carregadas de viés ideológico e político. A solidez dos livros, então, como nós já vimos, o fanatismo religioso e político também é inimigo do pensamento preciso, tá? E as emoções, elas não são confiáveis. Quando você vai tomar uma decisão, você deve sempre usar a cabeça muito mais do que o coração. O coração aí, no caso, são as emoções. Porque as emoções, elas são importantes, elas não devem ser eliminadas. Porque sem emoções, nós seríamos como robôs. O robô não tem emoção, e elas são importantes. Mas elas devem ser mantidas sob controle. Na hora da decisão, é o raciocínio lógico que deve prevalecer. Se você ainda não alcançou a prosperidade tão desejada, reflita sobre este vídeo e comece hoje mesmo a sua escalada para o sucesso. Feliz Ano Novo para você!